Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise técnica do The Foundry da Forge College. Hoje, a nossa missão de engenharia é muito especial. Atuar como verdadeiros engenheiros de tráfego para diagnosticar e consertar os temidos congestionamentos no Runtime C-Level da Solana. Quem acompanhou a nossa última exploração sobre experimentos de balanceamento de carga, com certeza sabe que a rede pode ficar bem lenta quando todo o tráfego atinge o mesmo ponto ao mesmo tempo. Bom, chegou a hora de sujar as mãos com engenharia de alto nível, passando da simples observação para a depuração ativa e, claro, a mitigação. Vamos lá? Ok, vamos mergulhar direto nisso. O nosso mapa de engenharia para resolver essa contenção tem 6 passos rápidos. 1. O problema da contenção. 2. Preparando o laboratório. 3. Reproduzindo o gargalo. 4. Estratégias de mitigação. 5. Provando com dados. E 6. Próximos passos. Então, iniciando pelo passo 1, o problema da contenção, diagnosticando engarrafamento. Relembrando os nossos testes de balanceamento de carga, nós vimos na prática aqueles engarrafamentos horríveis de processamento, onde as transações pareciam simplesmente travar. O desafio é achar o ponto exato disso. O grande sintoma aparece quando dezenas ou até centenas de transações simultâneas decidem usar a mesma via expressa ao mesmo tempo. A serialização se aglutina em um pequeno conjunto de contas graváveis. A execução que devia ser super paralela vira um gargalo, e o throughput que a gente tanto precisa despenca de forma assustadora. E o mecanismo por trás de tudo isso tem um nome: bloqueio de conta, ou account lock. Para ficar mais fácil, imaginem um drive-thru como a única pista. Se 200 carros chegam no exato mesmo segundo, não tem jeito, eles vão ter que formar uma fila indiana. No C-Level é a mesma coisa. Se várias transações tentam alterar o mesmo estado gravável, a máquina virtual coloca um cadeado de segurança ali para evitar a corrupção dos dados. O resultado? Todo mundo vai para a fila do drive-thru, atrasando toda a execução da rede. Certo. Seção 2. Preparando o laboratório. Ambiente de testes controlado. Vamos em frente e ver como isso se constrói na prática. Para criar a cura, a gente precisa reproduzir a doença de um jeito muito controlado. É uma metodologia científica de 4 passos. 1. Reproduzir a falha. 2. Instrumentar os testes para coletar os logs. 3. Mitigar o problema no código. E 4. Verificar com dados reais. Nada de achismos aqui, nós queremos provas concretas. As ferramentas do nosso laboratório formam um trio bem enxuto. Um Solana Test Validator rodando localmente, nossos scripts de teste em TypeScript e, o mais importante, um programa on-chain em Rust incrivelmente simples. Mas por que tão minimalista? Porque a ideia é expor exclusivamente o limite desse bloqueio de conta. Nós não queremos testar limites de processamento de CPU com cálculos absurdos. A meta é isolar o congestionamento de tráfego puro e simples. O que nos leva à seção 3, reproduzindo o gargalo, forçando a falha. Isso ilustra brilhantemente o nosso ponto. O nosso número mágico aqui é 200. Vamos disparar 200 transações concorrentes por segundo, mirando numa única conta quente, sem parar por 60 segundos. É literalmente como tentar fazer o público de um estádio inteiro sair por uma única catraca. O validador simplesmente não aguenta. Tem uma regra de ouro fantástica na depuração de sistemas que diz: reproduza antes de otimizar. Se não conseguirmos causar esse engarrafamento de forma determinística e confiável, a gente nunca vai ter certeza se uma eventual correção de código realmente funcionou ou se foi só sorte. Beleza, seção 4. Estratégias de mitigação. Construindo novas pistas. Aprender a lidar com isso e desvendar esses conceitos avançados da Web3 é algo central na comunidade da Forge College. Com um problema engarrafado na nossa frente, a gente tem 3 táticas principais para destravar as coisas na rede: o particionamento de contas, a reordenação e a divisão de instrução. Basicamente, construir novas faixas, organizar os carros ou dividir os caminhões enormes em carros menores. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é o poder do particionamento de contas. Pensa só, do lado esquerdo, a falha, uma única conta sobrecarregada, todo mundo na fila. Do lado direito, o mesmo estado foi dividido em 16 contas rotativas independentes. Sabe o que acontece? Quando o C-Level percebe alvos graváveis diferentes, ele instantaneamente agenda as atualizações para rodar em paralelo. Aquela rodovia de pista única acaba de ganhar 16 pistas novinhas em folha. É uma mudança brutal. Mas e se a arquitetura não permitir o particionamento? Aí a gente usa a divisão de instrução. A ideia é diminuir drasticamente o tempo daquele bloqueio, quebrando uma atualização super pesada em instruções menores encadeadas. Voltando ao drive-thru.
Ao invés de deixar alguém pedir um banquete enorme que trava a fila, a gente quebra o pedido. A pessoa pega um item rápido, libera a via em milissegundos e o fluxo continua. Entrando na seção 5, provando com dados. A prova quantitativa. Então, o ponto crucial é o seguinte: a teoria é linda, mas na engenharia de sistemas distribuídos a gente confia mesmo nos números. Ao comparar a nossa linha de base inicial com as métricas após aplicar o particionamento e a divisão, o impacto é inegável. A latência média do RPC despenca, o tempo de confirmação P90 cai absurdamente e a taxa de falhas vai para o chão. É a prova matemática, em milissegundos, de que o sistema voltou a respirar. Dá só uma olhada nessa queda drástica na frequência de logs de bloqueio direto no validador. A barra da linha de base, ali no alto, mostrava o sistema gritando com colisões. A barra pós-mitigação cai lá para baixo. A nossa meta prática é sempre reduzir esses alertas em pelo menos 20%, porque isso é a prova definitiva de que nós alteramos de verdade o mecanismo de contenção em um nível bem baixo. Chegando agora na nossa reta final, seção 6, próximos passos. Construindo o relatório de depuração. Para consolidar todo esse trabalho pesado de laboratório, o entregável final que a gente precisa montar é o Debug Report. E não é para ser um documento acadêmico chato, tá? É um relatório direto ao ponto detalhando a causa raiz, a correção exata que foi submetida no código e os deltas das métricas provando o antes e o depois de tudo isso. E para fechar a nossa análise de hoje, deixe uma pergunta provocativa no ar. Como todas essas otimizações escalam para padrões reais de produção, com múltiplos programas diferentes interagindo? Fica a reflexão para a próxima etapa, já que isso será essencial nas nossas futuras integrações. Para continuar explorando técnicas avançadas de execução e dominar recursos fantásticos sobre o ecossistema Web3, não deixem de visitar o site Forge College. Muito obrigado pela companhia em mais essa análise da Forge College e até a próxima rodada de otimizações.